Bom dia. Tomaram café, não? Como vai? Tudo bem, Margarida? Já tomaram café? Não está aparecendo, não. O bom dia foi bom dia. Bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Bom dia. Aê, melhorou, hein? Vamos agradecer o Luiz Otávio, né, pela música boa. É um prazer. Luiz acorda de madrugada para chegar aqui para fazer essa música para nós, viu? E o Paulo César pela coreografia, né? Eu tava ali olhando o Paulo César, tava bonitinho ele aqui assim, né, dançando com vocês. É uma graça esse Paulo. Mas tá quem conhece não é nada não. O Paulo é um dançarino, né, Margarida? Paulo César é um dançarino, né? Pois é. Vamos fazer uma prece então? Vamos fazer uma oração? Todo mundo? Bora. Vamos lá. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior. Abençoe a todos nós, Senhor, nesse instante. Cada um aqui dos funcionários que cuidam dessa instituição, pelo carinho, pela dedicação, por estar aqui até no domingo, que todos esses irmãos que estão aqui cuidando de nós, cuidando do almoço, das camas, da limpeza, que Jesus abençoe cada um desses irmãos, abençoe os seus lares, abençoe a família de cada um, Senhor. Que essa luz desse sol, dessa manhã, possa irradiar em cada um desses ambientes. Abençoe a família dos nossos idosos, das crianças da creche, de todas as pessoas que fazem parte aqui desse parque assistencial. Somos gratos a Jesus e a Deus pela oportunidade. Graças a Deus, que assim seja. Margarida, tem uns que são bonzinhos, são mais carinhosos, e tem uns que não são muito carinhosos, não? Ah, mas tem que ser assim mesmo. Tem dia que a gente acorda bom e tem dia que a gente acorda triste, não é assim? Como é que é? Você está nos Estados Unidos? Eu não, nem conheço Estados Unidos. O único lugar que eu conheço é o Goiás. Então, deram um tema aqui para a gente falar, que diz aqui no Evangelho de Jesus, que fala assim que há muitas moradas na casa do Pai. Sabe quem falou isso? Jesus, que disse para nós que há muitas moradas na casa do Pai. É interessante isso, né? Há muitas moradas. O que será que Jesus queria dizer para nós sobre essas moradas? Quando a gente fala assim, se alguém começa a falar de morte perto da gente, muitas vezes fala, Deus me livre, eu não quero ouvir falar sobre isso não. Ninguém quer falar de morte, né? Todo mundo tem medo de morrer. Mas a gente nunca viu alguém ficar aqui para semente. Alguém já viu alguém ficar aqui para sempre? Não. Ninguém, né? Nem Jesus, que é o nosso mestre maior, esteve aqui num corpo de carne, mas com 33 anos também morreu aquele corpo. Mas aí Jesus veio dar para nós aqui um exemplo também, até na sua morte. Jesus dava exemplo o tempo todo. Mas até quando ele morre, ele vem trazer um exemplo sublime para nós. Que os nossos irmãos católicos, todos os nossos irmãos, chamam ressurreição. Não é assim que a gente fala? Que Jesus surgiu dos mortos. Olha só que coisa, hein? Então Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai. E ele mesmo vem mostrar isso para a gente. Jesus volta. Semana passada a gente estava comemorando aí a Semana Santa, né? Onde mostra ali as encenações que são feitas aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Vai mostrando para a gente os espetáculos ali, através do espetáculo, né? A morte e a ressurreição do nosso Divino Mestre Jesus. Que ele vem através do seu Espírito para provar o quê? Para provar que a vida continua. E olha o que ele diz para a gente ali no Evangelho, né? Está lá no Novo Testamento, ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha que coisa legal, hein? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Olha que coisa legal. Então Jesus chega para nós e diz para a gente não ficar com o coração acelerado, o coração aí conturbado, porque nós vamos um dia, todos nós vamos deixar esse corpo. E nem aqui, nenhum momento da vida a gente precisa de ficar muito preocupado com as coisas que aconteceram e o que está acontecendo agora. Ele vai sempre chamar a nossa atenção pelos nossos atos diários, para que a gente possa ser hoje, aqui e agora, melhor do que nós fomos ontem, para que amanhã nós sejamos seres diferentes, porque Ele promete para a gente a vida eterna. Ele promete que há muitas moradas na casa do Pai. E fala assim, né? Se não fosse assim, eu tinha falado para vocês. Então Ele vem e fica aqui 3 anos falando desse reino. Jesus, quando pergunta para ele, vocês vão lembrar dessa passagem, quando pergunta para Jesus assim, você é rei? Aí Jesus fica calado, ele pergunta de novo, você é rei? Ele fica calado, e ele pergunta de novo, você é rei? Jesus diz assim, você está dizendo, eu não disse isso, né? Jesus disse, você está dizendo que eu sou um rei. Aí Jesus diz para ele, eu sou rei, mas não desse mundo. Eu não sou um rei que eles esperavam. Aqui um homem na matéria, no corpo, que viesse através de liderar um exército para libertar um povo. Jesus fala, eu sou rei, mas não desse mundo. E aí as pessoas não entendem, e ele sabia que as pessoas não entenderiam. Isso tem aproximadamente 2000 anos. Se passaram 2000 anos e nós ainda estamos com dificuldade de entender, imagina nós lá 2000 anos, como a cabeça devia ser mais dura ainda, né? Hoje nós estamos aqui com esses ensinamentos, quando Jesus disse para a gente, há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha que coisa legal. Então a gente não tem que ter medo não, a gente não tem que ter medo da morte, a gente não tem que ter medo do dia de hoje. Salomão dizia para a gente, né, que bastava o dia de hoje, né, que muitas vezes a gente, que nem os pássaros, que cantam, que semeiam aí, que fazem, que acontece, os pássaros só precisam do dia de hoje. Imagina, aí ele fala, imagina nós que somos seres racionais, que nós pensamos, como Deus vai agir em relação a nós. Então, se preocupe com o dia de hoje. Aí muitas vezes a gente fica preso no passado. Todos nós aqui temos um histórico de vida, todos nós temos uma história. Se a gente parasse para ouvir cada uma história aqui, ia sair muita coisa interessante, né? Coisas boas, muitas coisas boas, e também muita coisa que nós tropeçamos aí no passado. Todos nós aqui, não foi? Jesus disse para a gente assim, vocês se lembram de uma passagem também, quando chegaram com uma mulher, dizendo que era uma mulher adúltera. O que era uma mulher adúltera, né? Aquela mulher tinha traído o marido. E a lei daquele povo dizia que tinha que apedrejar a mulher. Vou contar para vocês, a lei dizia que tinha que apedrejar o homem também, mas o homem era esperto, ele mudava a lei. Todos os dois que eram pegos em adultério tinham que morrer apedrejados, mas o homem dizia não, como ele era mais forte fisicamente, ele acabava se impondo. E aí chega ali e apresenta aquela mulher para Jesus. E aí o que Jesus diz para aquele povo? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí conta lá que foi saindo primeiro os mais velhos, né? Foram saindo um a um. Tá vendo? Todos tinham pecado. Jesus fica só com aquela mulher ali e diz para ela, mas Jesus não passava a mão também na cabeça não, para dizer, não, você é boazinha, não. Jesus diz assim, onde estão os que te condenaram? A mulher olha, não tinha mais ninguém. Aí Jesus diz para ela, vai e não peques mais. Então ele não brincava também, não estava ali alisando não. Ah, não, está tudo bem para você, não está tudo bem nada. A partir de hoje, faça diferente. Jesus não julgou o passado dela ou o que ela tinha feito.
em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele diz, cadê os que estavam te julgando? Eu também não vou te julgar, mas a partir de hoje, vai e não peques mais. Então, para mostrar para a gente a questão do perdão. Onde é que nós estamos hoje e onde é que nós queremos chegar? Quando eu estava ali fazendo a leitura, para pensar, o que eu vou lá conversar com meus amigos no domingo, eu lembrava de as histórias do Jorge Cauí, já contei aqui para vocês, mas os que não ouviram, nosso irmão Jorge Cauí, que foi o fundador dessa casa, ele gostava de contar uma história que ele chamava de A Rosa Branca. O Cauí veio para Brasília, morava em Uberlândia, e ele trabalhava lá no centro espírita com um grupo que ele fazia um atendimento às pessoas carentes na cidade de Uberlândia. E aí ele veio morar em Brasília. Ficou aqui um tempo, foi lá visitar os amigos, os familiares, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Ele volta em Uberlândia para passear, para visitar os amigos, e aí ele vai visitar um amigo lá no centro, à noite, o amigo dele diz assim, Jorge Cauí, vamos ali visitar um irmão que está doente, tá bem doente, nós vamos lá dar um passe nele e fluidificar uma água lá para ele. Aí o Cauí vai, mas esse amigo, quando o Cauí está saindo assim do centro, tinha um pé de rosa. E aí ele escuta o Espírito dizendo para ele, pega uma rosa branca aí. O Cauí vai lá e quebra aquela rosa e leva lá para aquele irmão onde ele foi visitar. Aí ele pega, chega lá, ele dá o passe e fala, fulano, eu trouxe essa rosa aqui para você, ó, para aquele irmão que estava doente. Coloca ali num vasinho d'água, coloca do lado da cama dele, e aí eles vão embora. O rapaz toma o passe, ele estava bem doente, fica agradecido ali ao Cauí, ele toma o passe. Quando é de madrugada, sabe o que acontece? Ele morre, desencarna do corpo físico, o espírito continua. E aí, o Cauí fica sabendo ali da morte dele. Numa outra reunião, numa reunião espírita, numa reunião ali que eles estavam fazendo, esse espírito que havia desencarnado ali, chega para ele e fala assim, Cauí, sabe que aquela rosa que você colocou lá no quarto, ela foi muito boa no momento que eu estava deixando o corpo físico, porque a energia que estava naquela flor, o perfume, facilitou eu deixar esse corpo físico aqui. Então, muitas vezes, o que era isso? A rosa, ela vai ter esse poder? Não, a rosa é algo que Deus deu para nós, para embelezar o planeta, para deixar mais perfumado. Mas é a energia que é colocada. Pode ser uma rosa, pode ser simplesmente um ramo, é a nossa vontade de presentear alguém com amor, com carinho. Quando a gente faz isso, a gente está levando uma energia diferenciada. É como a água fluidificada que a gente serve geralmente. O que tem nessa água? Essa água é diferente. É diferente que nós rezamos e canalizamos ali. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode pegar ali um copo d'água, coloca-se a mão em cima. Conversava com um companheiro aqui no sábado, ontem, né? E ele dizia, hoje até o alimento que eu vou comer, eu fluidifico. Então, antes da gente se alimentar, a gente não precisa nem estender a mão, não. A gente pensa que aquele alimento ali é uma nova energia que vai abastecer o nosso corpo, e é para isso mesmo que serve, né? Então, essa nova energia é uma energia transformadora, material, e quando nós pensamos nela, como uma energia que vai refazer também a nossa força espiritual. A rosa ali nada mais era do que um elemento para que ele se sentisse confortável. Aí o Cauí vai embora, passa-se 2 anos, o Cauí volta em Uberlândia, aí novamente ele está caminhando ali por uma rua, revendo os amigos, ele vai lá ver um pé de rosa branca, ele lembra lá do companheiro dele, corta novamente uma nova flor ali 2 anos depois, e aí ele está caminhando numa rua assim com aquela rosa branca, e ele encontra um daqueles companheiros que estava com ele no dia que aquele irmão desencarnou. Aí ele fala, eu trouxe essa rosa para você. Aí o irmão diz, Cauí, eu não vou querer não.
Da última vez que você deu uma rosa branca para alguém aqui, ele desencarnou na mesma noite. Então, assim, era uma brincadeira que ele estava fazendo, né? Obrigado, Paulo César. Aquela brincadeira, não é essa não, aquela. Era uma brincadeira. Mas é uma forma legal da gente entender esses ensinamentos, né? Então, onde é que nós queremos chegar? Muitas vezes nós estamos aqui preocupados. Falávamos também aqui do nosso histórico, né? Da nossa história, que todos nós aqui temos uma história. Aí pensar, mas o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer algo para ser diferente na minha vida. E aí, também essa semana nós ouvimos um irmão dizendo assim: quem é que tem o amor que cura? Quem tem amor que cura? Não era assim que Jesus curava? E aí o irmão respondeu: Jesus. E aí o outro irmão respondeu: também, Jesus que tem esse amor que cura. Mas todos nós temos. Ah, eu não acredito nisso não. Então nós não acreditamos em Jesus. Porque Jesus disse assim para nós: vocês são capazes de fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Não foi Jesus que falou isso? Está escrito lá no Novo Testamento, quando ele diz: vocês são capazes de fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Como é que eu vou fazer isso? Amor, perdão. Sabe o perdão? Nós muitas vezes estamos preocupados com esse perdão. Nós estamos preocupados com o perdoar o outro. Como é que eu vou perdoar? Ah, mas eu não consigo perdoar. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas a pessoa fez tal coisa para minha família, para o meu amigo ou para mim. Sabe onde é que a gente começa com esse perdão? Esse perdão começa dentro de nós. Perdoar a nós mesmos. Como nós falamos que todo mundo tem uma história. Muitas vezes nós fizemos, vamos falar assim, né? Uma besteira lá na nossa história. E aí nós ficamos presos naquilo. Eu briguei com um filho meu, briguei com um neto, ou eu briguei com um familiar ou um amigo, perdi um amigo. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente já está um pouquinho, já passamos de 50, aí nós pensamos assim: passamos de 50, como é que eu vou fazer agora? Aí a gente começa a pensar assim: nossa, perdi um amigo por aquela besteira. Na hora era algo muito importante. Geralmente as coisas são importantes, sabe quando as coisas são importantes? Quando é bom para nós. As coisas elas são importantes quando é bom para nós. Então, quando nós estamos com Jesus, com esse amor que cura que Jesus passa para nós, nós começamos a perceber que as coisas têm que ser boas quando ela é bom para todo mundo. As coisas são importantes quando ela é importante para todo mundo. É assim que nós temos que pensar. Ah, mas eu tenho um companheiro lá no quarto que dá muito trabalho. Será que aquele companheiro dá muito trabalho ou sou eu que dou muito trabalho para ele? Então, assim, muitas vezes a gente quer assistir televisão num canal, ele quer no outro. É isso mesmo. Não é? Ali no balcão tem uma, que ela só quer o que ela quer. Pois é. Aí o que é que nós temos que fazer? Deixa ela naquela televisão e nós vamos procurar outra. Porque aí nós vamos ser felizes. Mas enquanto a gente quiser ficar lá discutindo e brigando, querendo ter razão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é isso que nós temos que pensar. Nós não temos que achar que nós temos que ter razão sempre. Nós temos que pensar no que é bom e o que é importante, não é só para nós. Tem que ser importante, tem que ser bom para todo mundo. Aí a nossa convivência vai ser muito diferente, né? Quando a gente pensa também no bem do outro. Esse capítulo específico que ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, e o item nosso específico aqui, ele fala das dimensões, dos mundos habitados, que é o que Jesus falava para a gente, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, que moradas são essas? Nós não temos que ficar pensando que, vou falar uma coisa para vocês, nós acreditamos em Deus,
E acreditamos que Deus é justo. É assim que nós pensamos, todos nós, que Deus é justo. Então nós temos que pensar a questão de céu e inferno que nós aprendemos ao longo dos séculos. Será que céu e inferno... Paulo, falta quanto aí? Quanto? Então, vamos pensar em céu e inferno. Muitas vezes nós pensamos assim: quando eu deixar esse corpo aqui, quando eu morrer, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. O céu está em cima, o inferno está embaixo. Não é assim que nós aprendemos? Aí nós aprendemos que a terra era redonda. Olha só, se a gente acreditar nisso, hein? A terra é redonda e ela gira, né? Então uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou no céu, outra hora eu vou estar no inferno, se ela está girando. Então o que nós temos que pensar nessa situação é, essas moradas, elas, vamos pensar assim numa escala. Onde é que eu vou estar? Hoje, Deus é um eterno criador, então Ele está sempre criando moradas, sempre criando mundos. Então nós temos aqueles irmãos que estão sendo criados agora, que eles não têm condições de estar aqui entre a gente. Eles vão estar no mundo que a gente chama de mundo primitivo. O nosso mundo aqui ainda é um mundo que a gente vê algumas maldades, ou muitas, mas eu prefiro acreditar que há muito mais coisas boas e muito mais pessoas boas trabalhando em benefício de cada um do que as coisas ruins. Imaginemos aqui uma casa como essa. Quantos irmãos foram acolhidos, o tempo aqui, desde que nosso irmão Jorge Cauí fundou essa casa aqui, quantos irmãos foram acolhidos aqui, com uma cama, com alimentação aqui, vocês são 6, né? Come toda hora. Daqui a pouco uns já pensam assim, até que hora que esse cara vai falar, porque eu já estou sentindo o cheiro da comida. Porque daqui a pouco tem um almoço aí, não é assim? Depois do almoço, mal vocês fizeram a digestão, vão chamar vocês para um lanche. Né? 2 horas, olha só, 2 horas já tem um lanche de novo. E de tarde, novamente. Olha aí, ó. 7h30 Tem outro lanche? Vixe Maria. Quem disser que aqui é ruim, Então o que é que nós temos que fazer? quem disser que é ruim, assistir o seu papel, bota pra fora. E é isso aí. Margarida está dizendo que quem disser que aqui é ruim, a gente tem que botar para fora. Porque é tão bom esse negócio. Nós temos essa história, então eu estou aqui, eu morava no Gama. Ele tem que para 2020 eu vim para cá. Mas foi um lugar para superior que ela fez. Olha aí, ó, que beleza. Tem que falar isso depois para os funcionários aí que cuidam aqui também, né? De alegria. Tem que agradecer esse povo pelos cuidados, pelas 6 comidas que eles fazem, pelas 6 alimentações. Tem gente boa, não tem gente canada, não. Pela cama, quando chega lá a cama tá limpa. Olha que coisa boa que tem pessoas cuidando. Aí vocês vão ali do outro lado, tem uma creche. Durante a semana que os pais deixam as crianças ali para que esses pais possam trabalhar. E essas crianças estão sendo ali cuidadas também por funcionários que muitas vezes nem conhecem essas crianças, mas que estão lá com carinho. Então, nós temos que pensar que esse mundo tem muito mais coisas boas. E tem mesmo, tanta coisa boa acontecendo. E muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer, deixar de acontecer. A gente liga a televisão, passa um monte de coisa ruim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Nós esquecemos que Jesus prometeu para nós que estaria sempre presente em nossas vidas, sempre cuidando de nós, está sempre afirmando Ele, e Ele ainda fala mais assim para a gente, né? Jesus, quando Ele é indagado, Ele fala assim, como chegar ao Pai, né? Como chegar a Deus? Ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus não estava dizendo que aquele homem que estava ali, aquele espírito, era orgulhoso, vaidoso para dizer algo assim. Ele não estava falando sobre isso não. Ele estava falando assim, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer isso? Os seus ensinamentos eram o quê? Amar ao próximo como a si mesmo, o perdão, perdoar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, nos caluniam. Foi isso que Jesus disse? Isso é que vai nos levar a um outro patamar. Então, essa condição que Ele traz para a gente, que
há muitos mundos habitados, que foi Jesus que disse para nós, que há muitos mundos habitados. Qual o mundo que eu quero estar? Então, não tem essa concepção de céu e inferno, é um negócio muito mais para, talvez até para nos colocar medo e fazer com que a gente faça uma transformação. Mas Deus, como eu falei para vocês, como Deus é justo e nós acreditamos nisso, como é que Ele ia pegar algum de nós e deixar condenado para sempre? Aí a gente pensa assim, então não tem justiça. E como nós somos diferentes? Como cada um aqui dentro é diferente do outro? Cada um está dentro de uma condição. Cada um aqui, como falamos, tem lá a sua história, tem as suas coisas boas, tem as coisas que plantaram aqui nessa existência mesmo, que cada um, como também no Evangelho está lá, né? A nossa sementeira, né? A semeadura ali, ela é livre. Nós vamos ser livres para plantar. Mas nós temos, na hora de colher, nós temos a obrigação de colher. Então ninguém vai plantar milho e vai colher feijão. A gente vai plantar milho e vai colher milho. Então o que a gente planta de bom é essa resposta que nós vamos ter. Esses são os ensinamentos de Jesus. Então essa é o que Jesus espera de nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, PT vai me deixar? Então Jesus é esse caminho, nesse sentido, que Ele... né? Também. Fez algumas besteiras, mas fez muita coisa boa, deu muito... ajudou muita gente aí. Tem muitos corações que vêm para preparar, né? Quantas pessoas boas vieram construir essa cidade aqui para nós? Tem natureza ruim, mas tem a natureza boa também, porque está com a luz de Jesus no coração. Então, quando quiser, essa luz vai despertar. É exatamente isso que nós temos que pensar. Nós temos essa coisa de achar que o outro tem as coisas ruins, mas na verdade tem muito mais coisa boa em cada coração aqui, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos criaturas de Deus, e é isso que nós temos que pensar, não é? Quais são essas moradas? Onde é que eu vou estar daqui 50, 100 anos? Parar para pensar que daqui 100 anos nenhum de nós vai estar aqui mais. Nem aquele meu amigo ali que é novinho vai estar mais aqui daqui 100 anos. Nenhum de nós vamos estar mais aqui. E onde é que eu quero estar? Então as minhas atitudes aqui vai me conduzir para onde eu vou estar. E nós esperamos, quem sabe daqui 100, 200 anos a gente está reunido e conversando dessas coisas maravilhosas de Jesus, não é? Então, nós desejamos a vocês todos um excelente domingo, um bom almoço, e a nossa irmã quer falar alguma coisa aqui. Uma boa sorte. Eu morava em Fortaleza, que eu estudava à noite, né? Eu gravei sempre estar lembrando, né? Ó, a nossa irmã está contando a história aqui, que ela estudava lá no Ceará. E falando assim, da importância da gente falar do nome de Jesus, de Deus, da gente fazer uma prece, uma oração, sempre que a gente acorda, sempre que a gente vai dormir, para que a gente fale de Deus, para criar uma proteção e parar de preocupar com essas coisas ruins que está passando na televisão e pensar nas coisas boas que Deus traz para nós, tá bom? Cadê o Paulo, hein? Você vai fazer a prece aqui, Paulo? Acabou. Beleza. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. O Fred falou muito de Jesus hoje, né? O Fred falou muito de Jesus hoje. Qual foi a prece que Jesus nos ensinou? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
morte, e na